força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, histórias reais e de sucesso. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa, gravando aqui de Florianópolis e deixando desde já o meu agradecimento à diretora executiva Sidônia pelo carinho de sempre, pela atenção de sempre. Muito obrigada, Sidônia. Recebendo hoje aqui o Rafael Aquino, membro, sei que ele é diretor também de consultor de suporte. A gente vai falar um pouquinho sobre o que seria essa função, mas hoje a gente recebe aqui o Rafael Aquino e vai falar para a gente um pouquinho sobre o BNI. Obrigada por ter aceito esse convite, Rafa. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Adelaide. Obrigada a você. A gente gosta de começar, me fala como foi que você chegou até o BNI? Uma história curiosa. A minha esposa foi convidada para o BNI Magia e ela, após assistir a reunião, ela chegou em casa, acho que não vai ter censura que eu posso falar isso, né? A Sidônia já autorizou. Ela chegou em casa e disse, tu que vai gostar desse negócio, essas coisas de indicação, mas eu não gosto disso que tu sabe. E eu peguei, o que é isso aqui? Que ela falou que ela é uma reunião de empresários. Daí eu olhei, BNI, fui para a internet, comecei a pesquisar, verifiquei o que era o BNI Nível Mundo, entrei na ficha do BNI Magia, primeiro grupo aqui da região, já tinha o BNI Ilha, e não tinha a cadeira que eu queria, que na época era consultoria em TI. Tá. Então, achei o BNI Ilha das terças-feiras, vi que tinha cadeira, preenchi a ficha, fui entrevistado, paguei e entrei. E aí eu assisti a primeira reunião de BNI já como membro. Eu Olha nunca tinha só, assistido. você nunca foi... Baseado no que eu vi na internet, nos depoimentos, em toda a informação que eu achei em nível mundo de BNI. É muito engraçado isso, Rafa, porque às vezes as pessoas elas não têm ideia, quando entram no BNI, que elas estão numa organização internacional. Né? Às vezes, porque a gente está em várias cidades, algumas cidades bem pequenas, né? E o membro entra e acredita que BNI é aquela reunião da semana dele. Né? E é bom expandir. Agora, entrar. Eu já lancei uma equipe onde mais da metade nunca tinha ido ao BNI. Lá em Itu, na cidade de Itu, que é a cidade que eu moro. Mas, de fato, eu sei que é um desafio. Mas faço, já adianto a história para não assustar os nossos ouvintes e espectadores. A minha esposa hoje é membro do BNI. Olha lá. Sim. Depois ela passou a enxergar o BNI através dos meus olhos, através do que eu levava para ela. Até porque em 6 meses eu já comecei a ser convidado para cargos. Então ela resolveu ir novamente, só que ela voltou encantada. Talvez o dia não tenha sido bom. Sim. Tinha a ver com ela e não com o BNI. Hoje é membro do BNI Magia e está feliz da vida. E Olha que tem maravilha. mais membros da família no BNI também. Olha que... então você já botou... Minha filha também. Olha minha só. filha é membro do BNI também, do mesmo grupo que eu. Cada um com o seu negócio. Tá. Cada um com as suas empresas. Tá. Mas é a paixão que a gente passa, não é? Porque Mesma eu noto coisa. que isso acontece, né? Rotineiramente. Nas mesas de almoço, eu e a minha esposa conversando, até que um dia filhas, eu tenho 4 filhos, tenho gêmeas e 2 menores de idade. Olha só. E as gêmeas, eu perguntei, vocês não querem conhecer? Daí elas foram e elas são sócias. Daí uma delas entrou,
ocupando, né, representando a empresa, entrou no... Ainda perguntei, tem certeza que entrar no grupo do teu pai pode ser uma coisa? Ela, não, eu conheci os grupos, eu tive mais afinidade com esse, então ela entrou no... BNI Magia. Não, no Ilha. No Ilha. Ela entrou no mesmo grupo que eu, que é o BNI Você continua Ilha. membro Sim. do BNI Ilha. E depois de uns 6 meses de BNI, eu fui convidado para ser secretário tesoureiro, aí assumi o cargo. Na virada de 1 ano da equipe, eu assumi, então, o cargo de presidente, fui convidado para ser o presidente, bem quando houve, assim, aquela primeira saída do primeiro ano, que acontece. Então, o nosso grupo, na época, estava com 21 membros, se eu não me engano. Sim. E aí fizemos um trabalho bem legal. 6 meses depois, quando eu entreguei o cargo, eram 43 membros. Olha só que espetacular. Um grupo inteiro com muita força, né? Conseguiu encantar os nossos convidados e mostrar a força do BNI. E graças a essa equipe maravilhosa, quando eu entreguei o cargo e voltei a ser membro apenas, já estávamos com 43 membros, hoje somos 53 no Ilha. Você vivenciando isso, essa experiência, você pode dizer se você acredita que não há outra forma de crescer senão convidando? Não, o grupo precisa convidar, o grupo precisa crescer. A metodologia nesses últimos 40 anos comprova estatisticamente as projeções geométricas que acontecem conforme o número de convidados entram de forma aritmética. Sim. É um termo um pouco técnico, mas na prática é isso. Quanto mais membros entram, maior o potencial de mais membros entrarem, mais negócios serem referenciados e mais resultados serem feitos para os membros do BNI, daquele grupo e dos demais da região. Né? E só Fora convidando. Brasil, fora mundo, só convidando. Só convidando, não tem outra forma. Não. É convidar. É convidar. É convidar, pensando em todos os valores. Eu sempre brinco que nós temos algumas atividades que são muito fáceis de fazer e outras muito difíceis. Né? São mais desafiadoras. Sim. O EG cabe somente a você. 1 a 1 cabe a você e mais a pessoa que você aceitar. Passar a referência, cabe realmente você estar tendo e conseguir ligar uma referência no mínimo 3 para cima. Vai dificultando. Trazer convidados é mais desafiador. E conforme a maturidade de grupo e da experiência do BNI, você passa a, primeiro, convidar empolgado, logo que entrou no BNI, e 1 ano depois ser procurado por aquelas pessoas que não quiseram assistir naquela vez, mas viram seu progresso, estão vendo seu progresso nas redes sociais, quando você já passa a falar com naturalidade do BNI, porque passa a ser o seu dia a dia, e aí diz, puxa, agora eu quero conhecer. Então, começa a ficar também mais fácil. Mas é nessa... E aí o OpenIF é quando isso tudo somado, uma boa referência com o espírito correto, aí começam a vir os obrigados para o negócio fechado e você consegue estar naquele semáforo performando, mas por ser genuíno ao querer realmente fazer pelo grupo. Né? Quando você entrou como membro, sua primeira percepção, né? O que é que você queria ali naquele momento? Era aumentar os negócios da sua empresa? Sim. Veja que como eu não assisti uma reunião, eu não Sim. conheci o Valores Givers Gain, apesar de ter lido sobre ele, é diferente quando um presidente fala, ou então um membro já de mais tempo fala. Então, realmente, a minha ideia era entrar para fazer mais negócios. Normal. Como eu trabalho com a parte de consultoria de TI, sempre foi muito normal a indicação, a referência. Né? Empresas que confiavam no meu trabalho passavam a me indicar para parceiros de negócios sócios. Ou um funcionário que saía de uma empresa e ia para outra empresa na área de TI, me chamava também, tu faz um bom trabalho lá, vem fazer aqui também. Então, a referenciação sempre funcionou muito bem para os meus negócios. Pela confiança dessa área de TI que é ainda muito obscura. É muito difícil o dono da empresa saber o que se passa ali na estrutura de TI da sua empresa. Né? Então, isso fez muito sentido. Mas não demorou muito para eu entender o espírito, para eu entender os 7 pilares e entender o que eu realmente estava fazendo lá. Não foi menos de 1 mês eu já estava conseguindo fazer referência, já estava entendendo, fazendo todas as qualificações, as mentorias, para me tornar um membro melhor. Sim, eu falo sobre isso porque para acalmar o coração, né, dos membros quando entram, porque às vezes eles pensam assim, será que eu vou conseguir me adaptar a tudo isso daqui? Porque tem que ser genuíno, eu preciso aprender a dar para receber. E eu falo, calma o coração. Quando a pessoa entra, ela entra porque ela quer aumentar o faturamento da sua empresa. Ela não tem ideia de vivência do BNI. Mas quando você renova, você não renova por isso. Se você continuar renovando por isso, algo está errado. Verdade. Porque na maioria das vezes a gente renova porque a gente já entendeu, né, que a ambiência, que aquilo que a gente vive dentro do BNI é o que traz o progresso.
E mesmo não tendo resultados no primeiro ano, eu conheço membros que entenderam que a metodologia fala que dependendo do negócio você vai ter Sim. resultados mais consistentes no segundo, terceiro ano, persistiram e hoje estão aí colhendo os frutos e seguindo a metodologia, continuando pensando primeiro no grupo. Olha mas que fantástico. colhendo aquilo que também a gente está lá para colher, que são os Sim, resultados. Claro, né? É claro. Eu falo que quando eu entrei no grupo do BNI, eu não conhecia ninguém na cidade. Eu não conhecia ninguém. Eu estava chegando para morar em Itu. E eu estava abrindo a Papa Rica, serviço de alimentação congelada. E aí eu fui apresentada, falei para o Felipe, primeiro desacreditei, botei o Felipe lá, vai lá, vê como é que é. Botei ele como membro, representando a Papa Rica, os meninos pequenos. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que isso vai dando resultado, mas mais ainda, eu fui sentindo que eu tinha apoio e suporte. Então, para mim é muito impressionante a capacidade de uma equipe ela servir a um membro. Pela questão de você não ser do local, né? Tem um membro da nossa equipe que veio de Manaus, também estava morando 2 meses em Florianópolis, conheceu o BNI e entrou por esse propósito. Ela é diretora nacional da Mary Kay. Tá. Então, segue fazendo negócio com o Brasil inteiro, continua com as consultoras por todo o Brasil, mas não perde uma reunião, não sei quando esteja em viagem a trabalho. E realmente toda essa ambiência que trouxe esse suporte na cidade, as novas amizades, isso foi acelerado por causa do BNI. Eu costumo usar uma frase que eu tive até falando com o Felipe, que eu estou com medo de usar, porque da última vez a gente quase perdeu um membro numa equipe, que eu falo assim, se você está numa equipe e que você não sente que essa equipe é seu apoio e seu suporte, sai da equipe. Você está no lugar errado. E aí a gente num lugar... Arriscado, mas a boa. membro chegou para mim e disse, Adelaide, eu preciso conversar com você. Vamos lá, vamos conversar. Mas, de fato, é o que vai no meu coração. É o que eu sinto, é minha percepção, não só de membro, como a minha percepção hoje de diretora das equipes. Elas precisam ser apoio e suporte desses empresários. Porque o que a gente mais vive, sendo empreendedor, é solidão. É estar sozinho, é não ter com quem contar. E aí a gente vê, por exemplo, um contador da equipe que te ajuda em uma demanda e ele nem é teu contador. Você vê um cara que entende de site, desenvolvedor de web, que chega para você e te dá um toque. Adelaide, olha só, eu entrei lá no teu site, eu acho que tem melhorias a se fazer. É sobre isso, né? E, tipo, o que é que a pessoa vai ganhar em me dar essa instrução, né? Nada. Mas ela, em mim, vai gerar o quê? Gratidão. Eu vou ficar grata pela ajuda e, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou também. Eu acho que quando a pessoa entende que isso é o BNI, dificilmente ela para de falar sobre o BNI. E talvez por isso, ao falar com sua esposa, suas filhas, né? Uma delas quis entrar no BNI. Sim, sim, sim. Porque a gente ensina nossos filhos a gostar, né? E é a questão da visão também. O BNI trabalha com a questão das referências e na questão das referências nós emprestamos nosso nome. Sim. E isso eu penso que aconteceu. Eu penso que quando a minha esposa usou o nosso convívio de longos anos e a minha opinião sobre o BNI, ela quis fazer uma nova leitura. E aí essa nova leitura... E também ela chegou e ela tentou entrar umas 2 vezes no Magia, mas tinha problemas de cadeira. Tá. Então ela aguardou, porque ela queria aquele grupo. A gente entendeu que estrategicamente era melhor nós não estarmos no mesmo grupo. E foi de fato. Então, no que liberou a cadeira, ela prontamente entrou. Então ela já teve vontade, foi algumas vezes, ainda precisou, demorou um pouquinho, mas foi porque ela resolveu dar uma segunda chance, pensando, eu posso estar enganada. E ela hoje diz, não, realmente, que bom que eu estava enganada, é fabuloso, ela performa muito mais do que eu, ela trabalha numa área que tem um volume de negócios maior e mais rápido, né? Trabalha com marketing digital, ela é consultora de marketing digital, então é um negócio mais em voga e com mais facilidade, né? Mais necessidade pontual. A dor é mais fácil de aparecer, né? Para gerar negócios. Então tá super feliz performando. Hoje ela é ST do Magia, mesmo avisando para ela que ela tu vai pegar um trabalhinho difícil. Tô te avisando. Eu vou te avisar 2 coisas. Primeiro, não vai ser um trabalho fácil. Tu viu quando eu fui ST. E tu é ST, não sou eu, tá? Boa! Assim, tá bem. Isso eu já fiz a minha parte pelo BNI. Essa história. Já fiz minha parte pelo BNI. Carreguei caixa de som bastante tempo. E ela não deixou comigo, então tá bom.
Claro que de vez em quando eu não consigo ver uma dama carregando uma caixa toda, não ajudar, mas ela está fazendo um ótimo trabalho lá e entendeu, né? Que maravilha. Eu tenho uma pessoa que hoje é membro do BNI, eu passei 3 anos convidando ela para entrar no BNI. E eu falava assim muito para ela, eu falava, você é otária. Falava para ela, você é otária. Você está deixando dinheiro na mesa. Essa palavra é igual lá em cima e aqui embaixo, é o mesmo significado. Otária é besta, né? Sim, é o mesmo significado. Eu Ótimo, falava para ela, você é otária. Você não está dentro do BNI, você está rasgando dinheiro, deixando dinheiro na mesa. E ela, nem AD. Uma hora eu vou, uma hora... E aí, teve uma movimentação de um novo grupo na cidade, e eu falei para ela, sim, e aí, agora vai? E ela foi. Essa equipe foi lançada em 2 meses. Em 2 meses, ela tirou, do dia que ela entrou ao dia que foi lançado, R$17 mil. Salão de beleza. Nossa. Salão de beleza. Que belíssimo retorno. R$17 mil em 2 meses. E quando a gente lança, eu falo para ela, você entendeu agora porque eu chamava você de otária? Ela, claro que sim. Hoje já vai para a 2ª trio de liderança lá, envolvida, Que coordenação. E aí é muito engraçado, porque ela tá junto com o marido dela. Botou o marido dela também na equipe. Tá. E aí ela fala que todo mundo que chega no salão, ela só consegue falar sobre o BNI. Então, eu acho que isso é um pouco de quando a gente se apaixona pela metodologia, quando a gente tem essa vivência e a gente tem... E quando eu falo retorno, às vezes as pessoas podem estar pensando que é o retorno financeiro. E não é esse retorno que eu estou falando. Esse retorno, ele vem, tem um ROI que é comprovado. Contra resultados não há argumentos. Mas não é sobre isso, é sobre aquilo que a gente não consegue mensurar dentro do BNI. Então, quando a gente passa a paixão da gente, né, para as outras pessoas, eu estou com a diretora consultora lá de Tatuí, Cecília Peixoto, que o filho dela tem 14 anos. E, entre várias conversas, ela perguntando para ele o que é que ele queria ser, né, e uma hora ele olha para ela e fala assim, o que eu tenho certeza é que eu quero ser do BNI. Ele tem 14 anos de idade. Que legal. Né? Veja que como é interessante, né, você passar isso, mas ao mesmo tempo que eu acho lindíssimo tudo isso, o que é que me incomodava imensamente? Era chegar em um auditório, fazer alguma palestra de networking e perguntar quem aqui já ouviu falar sobre o BNI? 5 ou 6 levantavam a mão no auditório de 100. Eu falava, Felipe, sem chance. Como? Porque, vamos lá, ser membro ou não, tá tudo bem. Vai lá, vê uma reunião, o BNI é para todo mundo, nem todo mundo é para o BNI, é aceitável. Mas nunca ouvi falar. Eu disse, sem chance, nunca ouvi falar, sem E ainda chance. acontece isso hoje, né? Ainda acontece isso hoje. A ideia do podcast é justamente para que as pessoas que assistam, independente dela conhecer ou não, ela possa entender um pouco mais sobre o BNI. Por quê? Porque ir para uma reunião nem sempre traz para a gente a percepção do que é a vivência do BNI. Então, a ideia de trazer os membros e contar um pouquinho da vivência, né, de como é que você vive o BNI, é trazer essa proximidade para que quem está nos escutando entenda que BNI vai ser o dia a dia da pessoa. E o retorno, bem como você falou, vai muito além do financeiro, né? Eu conheci uma metodologia, uma capacitação de liderança dentro do BNI, o Mastermind. Uhum. Fiz. Boa. Busquei, eu entendi que eu precisava, que eu queria ajudar. E para ajudar eu precisava melhorar. Sim. E para melhorar eu precisava melhorar a mim mesmo também. Como Sim. pessoa, como líder, a forma de falar, a forma de agir. E eu entendi que esse curso de capacitação poderia ser uma boa iniciativa e é maravilhoso, fenomenal. Quando eu fui convidado para ser no ST, eu fiquei preocupado porque tinha momentos de fala. Sim. Pratiquei então esse momento de fala, foi rápido para ficar à vontade ali na frente. Quando fui convidado a presidente novamente, porque dessa vez você abre. Sim, você comanda a reunião. Comando o tom da reunião. Ainda tive um feedback que o primeiro mês eu ainda estava sendo presidente, tentando ser um presidente, sendo o Rafael. E a partir do segundo mês eu era o Rafael falando no papel do presidente, que eu fiquei à vontade naquele cargo, Tá. né, temporário, Sim. mas consegui comunicar a minha alegria de estar ali e os resultados na minha linguagem corporal e no que eu falava. Então foi bem legal esse retorno também, mas principalmente se isso ajudou de alguma forma a trazer mais membros e principalmente a mexer com outros membros que
Depois, na segunda semana, um membro veio para mim e disse, eu também quero ser presidente, como Olha é que aí. eu faço? Eu falei, fala com o nosso diretor consultor e expressa essa vontade para ele, ele vai te orientar. Mas que legal essa iniciativa. E ele foi o presidente seguinte. Olha só que fantástico. Não houve um convite, um convencimento Inspirado. pela preocupação. Foi inspirado. Foi uma inspiração que eu acredito Sim. que não veio só de mim, veio de quem me antecedeu brilhantemente. Sim. Fabiana, Renato, eu cito eles porque eu tive uma boa escola. Gláucia, Bárbara, eu gosto de citar eles, foram as pessoas que me ajudaram muito quando eu estava lá no comecinho, só sendo um membro que de repente já estava no Boas-Vindas, que de repente estava ajudando, saindo junto lá nas orientações finais, daqui a pouco já fui, até que então a Sidônia me convidou para ser a diretora consultora do atualmente maior grupo da região aqui, né, que é o Magia. Sim. Vai ser desbancado, que bom, pelo Lendários daqui a Tô pouquinho. sabendo. Mas até esse momento, Não, né, sim. é o maior grupo. Então foi um outro grande desafio, onde eu demorei bastante para tomar a decisão, pela preocupação da entrega. Sim. Quando você está num cargo, você está sendo visto também como profissional da cadeira que você representa. Eu tenho essa visão. Sim. Então, qualquer entrega que você vai fazer, desde o seu pitch de 30 segundos até a sua apresentação principal, e cada cargo que você ocupa, você tem que entregar como se você estivesse entregando para o seu cliente. Para mim, o VCR, a visibilidade, credibilidade, rentabilidade, ela começa aí na forma como você se dedica de verdade. Por isso que eu brinquei com a minha esposa, que o cargo de secretário tesoureiro tem bastante, pela preocupação em sempre entregar uma folha perfeita, uma organização na sala perfeita, um café maravilhoso, uma organização acolhedora. Todos os coordenadores desta cadeira do secretário tesoureiro, principalmente a parte dos anfitriões, que eles saibam acolher o convidado. Eu tinha essa preocupação bem grande. Então, a cada sim para esse desafio era um sim com toda esta responsabilidade. Sim, claro. E precisa. Necessário, fundamental. E tive sorte de passar a ser diretor consultor de um grupo extremamente maduro, exemplo para os demais grupos, onde a nossa atividade é muito mais tirar do caminho que está atrapalhando, né? E realmente focar lá naqueles membros que ainda estão tendo dificuldade depois de algum tempo de performar. Trazer eles junto para que eles realmente passem a ajudar a equipe, né? Você rapidamente conseguiu ter essa percepção de que a forma com que você se comporta, ocupando ou não um cargo dentro da sua equipe, né, um trio de liderança, uma coordenação, a forma com que você é visto fazendo isso é a forma com que você vai ser visto fazendo o que você faz dentro da sua empresa? Sim. Consegue? Porque às vezes o membro entra, Rafa, e não tem essa percepção. E aí faz uma coordenação meia sola, entrega meia boca, sem entender que a forma com que ele está fazendo ali, todo mundo está olhando e vai pensar o quê? É a mesma forma que ele entrega na empresa dele. Então, quando você falou tudo isso daí, eu tenho a plena convicção de que você entrega um belíssimo trabalho dentro da sua empresa. Sim, eu busco fazer o melhor, né? Porque entregar se excelência. você já conseguiu ter essa percepção de que quando eu aceito um cargo, eu fico mais visível, mas a minha responsabilidade é maior, sim, né? Porque eu tenho uma entrega, essa entrega precisa ser feita. Então, o Felipe fala muito sobre isso. Visibilidade é bom, mas ela pode ser ruim. A Anabelle Roveda, que foi a pessoa que me fez a pergunta-chave para eu aceitar o cargo de secretário tesoureiro. Na ocasião, ela era a nossa DC, e logo em seguida o Anderson Cunha passou a ser o nosso DC. Do Ilha, né? Ela me falou, tu tem que te responder a seguinte pergunta, o cargo vai ser um presente ou um fardo? E, obviamente, tu já sabe o que responder dependendo da tua resposta a ti mesmo. Então, se for um presente, aceite de bom grado como um presente que é. Sim. Se for um fardo, diga não para não atrapalhar a tua vida e o que tu entende aí que tu precisas fazer. Sim. Foi muito, muito importante essa pergunta. Muito boa a pergunta. Muito importante essa pergunta. E eu me fiz, quando fui convidado depois nos outros dois desafios, eu me fiz essa pergunta. Lembrei ela, já algumas vezes agradeci ela por ter feito essa provocação. E eu uso, inclusive, a cada novo cliente que eu vou começar a trabalhar de uma forma recorrente na minha atuação, eu me faço a pergunta, esse cliente vai ser um presente ou um fardo para a empresa?
um cliente com muito trabalho em ticket muito baixo. Então, estrategicamente, as Onde eu vou gastar ideias minha energia? do BNI e a gestão de energia, isso a Sidônia fala nos treinamentos dela sobre gestão de energia, não de tempo. Aonde que eu vou colocar minha energia pelo resultado que eu vou ter. No caso de de uma atividade dentro do BNI, tem o fator também do quanto vai ajudar. Isso é importantíssimo. Sim. Não é apenas um retorno para você, é um retorno para a equipe. Mas depois que eu trabalhei como presidente e como secretário tesoureiro e tendo feito o curso Mastermind, eu não tenho nenhuma dificuldade em falar para 300, 500, 1.000 pessoas, se for o caso. Eu não fico aflito, não fico ansioso antes. A não ser hoje, que eu fui falar tivemos a visita do trio de lideranças do Magia, primeira vez que os 3 puderam estar juntos ali. E eu preparei algo para reconhecê-los pelo esforço. E claro que, diante de gigantes, eu dei uma tremida. Mas eu disse, olha, é difícil não tremer diante de gigantes, então só terminei agradecendo. Ai, ai. Porque é um momento até emotivo, né? Sim. Por todas as vidas que eles já mudaram aqui na região sul, a minha, inclusive, da metade da minha família, eu posso dizer, nós somos em 6 na minha casa, 3 estão no BNI. Sim. Então, a metade da minha família está no BNI. 3 vidas mudadas, a minha filha amadureceu, ela tem 24 anos, ela amadureceu muito como profissional e como pessoa. A minha esposa passou a ter uma visão diferente de negócios e do que é o networking também. E ela era muito melhor do que eu. Né? E eu aprendi o que é networking, eu sempre fui da área técnica. Eu até sabia vender tecnicamente o meu trabalho, mas eu não tinha um entendimento do networking. Então, para mim, tem sido uma escola e eu sei que eu vou ser um eterno aprendiz, sempre tentando melhorar. Ainda tem gente que acha que networking é troca de cartão. Exato, Né? exato. E eu falo, gente, quão distante você está do que de fato é um networking com qualidade, né? Quando em algumas entrevistas me perguntam, né? Mas, Adelaide, qual é a diferença do BNI para aí fala o nome de outro, né? E aí eu falo, basicamente, o que a gente faz dentro do BNI, a gente faz com intenção. É deliberado. A gente não está ali para, quiçá, um dia saia negócio. A gente está ali para fazer negócio. Agora, pode demorar mais ou menos, a depender do que você vende, do seu produto. Só que quando você entra numa equipe do BNI, você se sente acolhido, você vê a ambiência de proatividade e de prosperidade e você começa a entender por que as coisas começam a acontecer. Então, eu falo que reduzir o BNI a uma rede de networking me incomoda. Eu tenho o Fábio Torres, ele fala sobre ecossistema. Certo. Ele fala que o BNI é um ecossistema e que nós não somos uma rede de networking. Aí ele vai falando por que somos um ecossistema, né? E eu concordo com ele. Não é que uma rede de network é pouco, mas para a entrega que a gente tem dentro do BNI, é pouco. É pouco. Uma vez a então presidente Fabiana no BNI, ela usou a palavra Ubuntu. Ubuntu vem do Zulu e o significado dela é excelente. Eu sou porque nós somos. O BNI, nós estamos ali porque uma vez teve uma ideia, criou o conceito Giver's Gain, o nosso doutor Evan Meisner. A partir dali, ele inspirou outras pessoas que também entenderam que isso era uma coisa boa e positiva. E eu sou hoje porque nós somos porque ele foi lá no começo. E esse ecossistema, que faz muito mais do que apenas ser um grupo de networking, ele muda vidas por esse motivo. Porque ele muda conceitos, muda formas de enxergar os seus negócios, o que é realmente ajudar de forma intencional. Você falou fazer o networking, é um networking intencional. E é uma ajuda intencional. Sim. É realmente chegar no escritório na tarde do dia da reunião e pegar a folha de referências e começar a ativamente tentar atender alguma daqueles pedidos de referência. Isso, desconheço outra outro agremiação de pessoas que vai também ter algo parecido com isso. Desconheço outro lugar que faça isso. E eu tenho uma frase que eu li uma vez num livro que fala que nós somos, em média, resultados das decisões dos nossos últimos 2 anos. Algumas coisas é bem mais, como uma graduação, outras decisões, mas a média é 2 anos. E eu tenho certeza que quem está há 2 anos no BNI teve uma mudança, claro, renovou uma vez, já sabe por que está lá. Sim. E olha para trás e sabe, há 2 anos atrás eu tomei uma decisão e essa decisão
Então, quem está 5 anos vai olhar 2 anos e pensa, 2 anos eu mudei a minha forma de ver o BNI ou de usar ele na minha empresa para este método. Agora, aumentei meu ticket porque eu tive a inspiração de outros profissionais que vieram antes de mim, consultorias internas, muitas vezes um bate-papo gratuito, muitas vezes consumir internamente um consultor do BNI para aprender com ele e com isso tomar decisões e 2 anos depois está consistentemente colhendo os resultados e tomando novas decisões que vão se refletir nos próximos 2 anos. E aquele grupo de pessoas que você pode pedir feedbacks para te apontar que talvez não esteja no caminho certo. Sim, sim. Recue. E se souber ouvir sem se ofender, sem levar para o lado pessoal, a ferramenta só tem pontos positivos. É isso. Só tem pontos positivos. Você sabe que eu pensando aqui, você falando e eu lembrando, talvez se eu tivesse começado a fazer PNL há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, talvez eu tivesse entrado com a cabeça de fazer para aprender como que eu convenço alguém. Mas a gente começou a fazer só esse ano, eu e o Felipe. E a minha cabeça, ao entrar para fazer esse curso, meu único propósito é mudar a minha pessoa. Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu quero saber como a PNL pode fazer com que eu, Adelaide, melhore como ser humano. Isso só veio através do BNI. Genial. Né? Então, o quanto que a gente amadurece? Quando você começou a falar, eu pensei, de fato, eu não teria essa sagacidade de fazer PNL com essa intenção de mudar a mim, não aos outros, nem a quem está me ouvindo. Né? A ideia é que eu entenda o que é que a programação neurolinguística pode fazer comigo quando a gente não escuta quando a criança reclama. Né? Quando eu chego para um membro e digo, faz assim, tenta dessa forma. Rafa, obrigada por ter vindo. Obrigada por ter aceito esse convite. Foi um prazer recebê-lo aqui. Espero vê-lo outras vezes, tá bom? Muito obrigada, Prazer viu? foi meu. Muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo programa. Obrigada. Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha. Pensando numa reflexão hoje aqui para vocês, o quanto que você intencionalmente e genuinamente ajuda o outro. O quanto que dentro do seu coração você o faz porque você quer que o outro também cresça. Ser verde, a grama do vizinho, não há problema algum. Se um dia ele puder, quem sabe, né? Ele me ajuda com o adubo que ele usa. Muito obrigada e até o próximo episódio.